matemática do dia 30/3. Eu vou passar um vídeo para vocês explicando como que nós classificamos o número em ordem e classe. Então, é um pouquinho mais longo, só que vejam com atenção e não deixem de assistir esse vídeo, tá? Depois vão clicar no link e responder também as atividades. Então a gente vai começar. Eu vou falar um pouco sobre unidade. O que é unidade? É a primeira ordem, né? Ela representa a quantidade apresentada. Por exemplo, se eu tenho 2, o 2 é quantas unidades? São 2. Eu tenho a dezena. Quando eu falo em dezena, eu estou falando de 10 em 10. Então, dezena é igual a 10 unidades. Se eu estou falando em centena, olha que o próprio nome já diz. Gente, não é difícil. Ó, dezena, 10. 10 unidades. Centena, 100. Centena é 100 unidades. E milhar. Milhar é igual a 1000 unidades. Então vamos lá, a unidade é 1, 2, 3. A dezena é o grupo de 10 unidades. A centena, 100 unidades. E o milhar, 1000 unidades. Tá bom? Então esse aqui é o quadro básico que vocês precisam entender. Aí eu vou entrar na ordem e classe dos números. Eu tenho um número aqui, 3.922. A primeira coisa que eu preciso fazer é marcar a ordem. Eu sempre faço da direita para a esquerda. A primeira ordem que ele ocupa, nós chamamos de unidade. Então, eu vou descer aqui, ó, a primeira ordem. Primeira ordem é a ordem das unidades. Quanto que vale esse 2 aqui? Vale 2. A segunda ordem é a ordem das dezenas. Lembra que eu falei que dezena são 10 unidades? Então, ó, muita atenção aqui. Eu vou descer e vou marcar a ordem. A segunda ordem é a ordem das dezenas. Aqui, peraí, só um minutinho. Aqui é 2 unidades, ó. Agora aqui, a segunda ordem é a ordem das dezenas. Quantas dezenas eu tenho aqui? Eu tenho 2 dezenas. Quanto que vale 2 dezenas? Eu coloco o número 2. Quantos zeros tem um 10? Tem um zero. Então, eu coloco aqui. Eu vou ter 20 unidades. Ou 2 dezenas. Se uma dezena, se uma dezena é 10, 2 dezenas vão ser quantos? É 10 mais 10, não é? Ó, uma dezena mais uma dezena. 20 unidades. Viu? A próxima ordem é a ordem das centenas. Cada centena vale quantos? Vale 100 unidades. Então, eu vou descer aqui, ó. A terceira ordem é a ordem das centenas. Opa, centenas. Centenas. Quantas centenas eu tenho aqui? Eu tenho 9 centenas. É igual a quantas unidades? 9 centenas é igual a quantas unidades? Se é centenas, olha ali, 100 é igual a 100 unidades. Quantos zeros tem o 100? Tem 2 zeros. Aí eu venho e coloco aqui, ó, 100 unidades. Viu como é fácil?
Então, esse 9, que é 9 centenas, olha aqui, 9 centenas é igual a 900 unidades. Na última aula eu falei que quando a gente junta de 3 em 3, nós temos a primeira classe. Essa primeira classe aqui, nós chamamos de classe das unidades simples. Ok? Agora, nós vamos entrar na segunda classe. Continua. A diferença é que aqui já é a unidade de milhar, ou só o M, tá bom? Unidade de milhar, o M minúsculo. Então, olha só. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. O que vem aqui agora? A quarta ordem. A quarta ordem é a ordem das unidades de milhar. Qual que é o valor que ele está ocupando aqui? Eu tenho 3 unidades de milhar. Ok? Eu tenho 3 unidades de milhar. O M aqui, gente, é minúsculo. Quantas unidades ele representa? Muita atenção aqui agora. Eu vou colocar o 3, não é unidade? 3 unidades de milhar. Quantos zeros tem o 1000? Milhar é 1000, ó. 1, 2, 3. Então eu coloco aqui, ó. 1, 2, 3. 3 unidades de milhar é igual a 3.000 unidades. Ok? E assim eu vou fazendo por diante. Eu vou colocar aqui agora, deixa eu ver, vou pôr um 2. Olha aqui, se aqui eu tenho unidade de milhar, aqui eu vou ter, o 2 vai representar o quê? Dezena de milhar. Vamos descer, vamos decompor o número, ó. Quarta ordem. O próximo vai ser quinta ordem. Que quinta ordem, como que ela chama? Dezena de milhar. Quantas dezenas de milhar eu tenho aqui? Eu tenho 2 dezenas de milhar. Vai ser igual a... Ó, olha o pulo do gato aqui. 2, eu quero transformar em unidade. 2 dezenas. Quanto que vale a dezena? Olha aqui, vale 10. Quantos zeros tem? 1. 2 dezenas de milhar. Quantos zeros tem um milhar? Ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quantas unidades eu tenho aqui? Tenho 20.000 unidades. Entendeu? Olha, um zero aqui de dezena e 3 zeros do 1000. Se você olhar, é só colocar o 2 também e ver, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E preenche com 0, tá? Eu vou acrescentar mais um número aqui, eu vou pôr 7. A próxima ordem dessa segunda classe aqui, olha só, unidade de milhar, dezena de milhar, vai ser o que aqui, gente? Centena de milhar. Vai ser a centena de milhar. Então, olha só. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem. Eu vou descer. Sexta ordem. Como que chama essa sexta ordem? Centena de milhar. Centena de milhar. Quanto que vale essa centena de milhar? Ó, 7 centenas de milhar. Agora, quantas unidades vale uma centena de milhar?
Vou colocar o 7. Ó, 100, 100, 7, 100, 100. Quantos zeros tem o 100? 1, 2. 1, 2. Centena de milhar. Quantos zeros tem o milhar? 1, 2, 3. 1, 2, 3. É igual a 700 mil unidades. Então, aqui eu completei. Lembra que eu falei de 3 em 3 eu completo uma classe? Ó, a classe das unidades simples. Aqui eu tenho a segunda classe, que é a classe dos milhares. E depois? Depois entra aqui a classe dos milhões. Não vou passar hoje não, tá? Então, ficou claro? Olha só. Aqui eu marquei a ordem. Essa ordem é a ordem das unidades. Vale o valor, né? Posto aqui. Essa aqui é das dezenas. Então, eu tenho duas dezenas. Duas dezenas. Ó, duas dezenas é igual a quantas unidades? Lembrando que dezena vale 10, ó. Então, eu ponho aqui o 2, dezenas. Quantos zeros tem um 10? Tem um zero. Então, eu ponho aqui 20 unidades. E se fosse duas centenas? Quantas unidades tem duas centenas? Duas centenas é igual a 2, espera aí, ó. Centena é 100. Quantos zeros tem um 100? 1, 2. A 200 unidades. Se fosse duas unidades de milhar. 1000 vale quanto? Ó, 1000 tem quantos zeros? 1, 2, 3. Então vamos lá. Ó. Quero saber quantas unidades tem duas unidades de milhar. Ó, duas unidades de milhar. 1, 2, 3. Por quê? 1000 tem 3 zeros. Então, duas unidades de milhar é igual a 2000 unidades. Se fosse duas dezenas de milhar. Então, vamos lá. Ó. Duas dezenas. Quantos zeros tem o 10? 1 milhar. Quantos zeros tem o milhar? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Duas dezenas de milhar é igual a 20.000 unidades. Agora, se fosse duas centenas de milhar. Então, vamos lá, ó. Eu quero transformar em unidade. Quanto que vale duas centenas de milhar? Duas centenas. Quantos zeros tem um 100? 1, 2. 1, 2. De milhar. Quantos zeros tem um 1000? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aí eu conto, ó, da direita para a esquerda. 1, 2, 3. Põe um pontinho. Duas centenas de milhar é igual a 200.000 unidades. Não é difícil. Tem que pegar isso aqui, ó, tá? Ok? O que eu recomendo que vocês façam agora? Façam essa revisão aqui no caderno, tá? Vai pausando o vídeo, vai fazendo junto comigo. Volta o vídeo, na verdade, né? Volta o vídeo e copie isso aqui no caderno para vocês não esquecerem.